Fala pessoal, Ricardo da Hamper, fazendo aqui a abertura do Rampage. Se você já conhece a Hamper, sabe quanto que a gente gosta de fazer eventos aí para se conectar com a comunidade. A gente tem o Ramp Up Tour, que é um evento itinerante, físico, presencial. Eu estou com tanta saudade dele que eu vim até com a farda hoje para gravar essa transmissão. Infelizmente, por razões óbvias, esse ano a gente não pôde dar sequência aí no nosso evento, que é físico e presencial por questões da pandemia. E durante um tempo a gente viveu aí um dilema dentro da Hamper, que é o que a gente faria com o evento, né? Tendo em vista que a gente não poderia viajar pelo Brasil, mas a gente tem essa missão de levar essa mensagem, essa cultura para o mercado. A gente não queria transformar o Ramp Up Tour num evento digital, porque ele perderia seu sentido, mas o intuito aí de continuar com a nossa missão, a gente criou o Rampage, que é uma marca diferente, mas com um propósito similar, que é promover a cultura que a gente acredita que é a cultura adequada em vendas no Brasil. Então o Rampage ele nasce para decretar o início do fim de uma era, que é a era da linha de produção em vendas. Antes de entrar mais no evento aí e nesse contexto do fim da era de linha de produção, deixa eu me apresentar um pouquinho melhor. Eu sou Ricardo Corrêa, eu sou um dos fundadores e o CEO da Hamper. Eu trabalho há quase 15 anos com marketing e vendas B2B. Para dividir a minha carreira em mais ou menos um terço dela, eu trabalhei como um profissional dentro de empresas de software, e foi muito legal porque eu vi toda uma revolução acontecer na indústria de software, mas eu era só uma pecinha ali dentro e eu pude observar, mas participar muito pouco dessa revolução, mas foi bastante interessante para mim ver todas as coisas mudando. Na segunda fase ali, mais ou menos 2010, eu já estava um pouco mais maduro e eu vi que a revolução dessa vez seria na minha carreira, né, no mercado de marketing. Eu estudei e fiz carreira na área de marketing e eu vi que marketing ia deixar de ser do jeito que eu vi na faculdade para ser do jeito que a gente conhece hoje, né? Mas é claro que eu estou contando 10 anos atrás. Eu vi que a minha profissão seria transformada e dessa vez eu não quis ser um mero participante, um mero observador. Eu queria ser um agente ativo dessa transformação e decidi empreender e abrir a minha primeira empresa. Então, em 2012, eu fundei uma empresa chamada Saiteína, que era uma empresa de serviços em marketing, que atendeu algumas centenas de empresas aí, e a gente ajudou a criar dentro dessas empresas os novos conceitos de marketing, né, baseados em geração de leads, organizar os processos de vendas mais baseados em inside sales, tudo isso que para a gente é muito natural hoje, mas que para aquela época era uma grande novidade. E na terceira fase da minha carreira, mais recentemente, agora em 2016, eu vi que outra carreira e outro mercado seria transformado, que era o mercado de vendas B2B e a profissão do vendedor, né? Até evidente ali para quem estava no mercado desde aquela época que a profissão de vendas seria transformada, porque não dava mais para ser daquele jeito, né? Eu vou falar um pouquinho melhor do que mudou e do que está mudando um pouco mais adiante, mas estava evidente que tudo seria transformado. E nessa terceira fase da minha carreira, ainda mais preparado, eu decidi empreender com uma segunda empresa, dessa vez com uma empresa baseada em tecnologia, com muito mais poder de escala, no intuito de gerar um impacto ainda maior no mercado. Então, se eu fosse resumir assim, a minha carreira, né, eu tive alguns eventos na minha vida, como ter sido pai muito cedo, que me moldaram de certa forma, né? Eu entendi em um determinado ponto da minha vida que para eu transformar a minha vida e ser quem eu queria ser, era através da minha carreira, que eu ia conquistar e que eu ia me realizar. Pois eu entendi que para transformar a minha carreira do jeito que eu queria, eu precisava empreender, eu precisava criar a minha própria empresa. E hoje que eu estou na segunda empresa, eu entendi que para realizar aquilo que eu quero e que as pessoas da Hamper querem, mais do que mudar a própria Hamper, a gente precisa mudar o mercado que a gente está inserido. É um pouco
disso que a gente está falando aqui, né? Embora seja eu falando, eu sou um mero representante da Hamper falando em nome das quase 50 pessoas que ali trabalham. Dando sequência aqui, eu queria abrir já alinhando expectativas e fazendo um disclaimer, queria pedir para todo mundo aí que está, inclusive, imagino eu, boa parte em home office, né? Tirem as crianças da sala, porque essa abertura do evento vai ser tijolada atrás de tijolada a cada passagem de slide, porque esse não é mais um evento ou mais um curso para falar sobre técnicas de vendas, né? Eu acho que você, assim como eu, está super cansado do assunto técnicas de vendas, fórmulas, códigos, hacks, né? Ninguém aguenta mais ouvir falar disso. E principalmente nessa época do ano, né? Nessa reta final de 2020, foi um ano super duro para todo mundo. Tudo que a gente não precisa é de mais um evento ou mais um curso falando nisso, tá certo? E aí, abrindo aqui para o conteúdo principal, eu queria trazer um pouco mais de contexto, só para a gente entender fatores históricos e mais ou menos em que lugar que a gente se encontra nesse ponto da história aí do mercado de vendas. Então, tudo começa com o modelo que existe há séculos já, né, do vendedor tradicional, aquele vendedor que basta você pensar um pouquinho que já vem na sua mente, eventualmente você foi comprar um imóvel ou um carro ou qualquer coisa e se deparou com aquele vendedor tradicional, né, que tenta te empurrar algo que você não quer, que é persuasivo, que tenta ser carismático, que fica no seu pé, que é evidente que está desesperado porque tem uma meta para bater, ele não está muito preocupado em agregar valor para você, nem com seguir algum processo ou qualquer coisa assim. Esse modelo, ele reinou até mais ou menos 2010, isso eu estou falando no Brasil, tá, gente? Talvez a nível mundo as datas são um pouco diferentes, mas até aqui, até 2010, era mais ou menos assim que a banda tocava. É claro que muitas empresas, em especial as mais tradicionais, mas sem querer ser taxativo, aqui tem muita empresa tradicional muito à frente na sua época, mas tem ainda muita empresa que ainda trabalha com profissional de vendas nesse modelo, né? Mas de 2010 para cá, começou algo novo nesse espaço, né? Um pouco embalados aí por Salesforce, Predictable Revenue, uma série de conceitos que foram surgindo aí da tal máquina de vendas, linha de produção em vendas, enfim. Daquele ponto para cá, mais ou menos 10 anos, a gente começou a encarar o processo de vendas como algo um pouco mais científico, mais sequencial, o que foi ótimo, né? Assim, eu diria que o que Predictable Revenue fez pelo mercado de vendas é realmente revolucionário, né? Tirou a gente de 0 a 1 e fantástico. Eventualmente, muitas empresas criaram seus modelos de vendas, muitos profissionais evoluíram na carreira e a gente, como eu falei, trouxe mais ciência para algo que então era encarado como um dom ou como um talento, né? Era um negócio muito intuitivo. Eventualmente, as pessoas que iam trabalhar em vendas eram pessoas que não tinham sucedido em suas carreiras e hoje, orgulhosamente, vendas, customer success, entre outros, são carreiras e carreiras que remuneram bem e tudo mais. Mas, 10 anos depois de ter surgido esse modelo e com toda a evolução e do ponto que a gente está, a gente já começa a se questionar se não existe algo melhor, com tanta tecnologia nova, com abordagens diferentes, se já não está no momento de a gente começar a questionar esse modelo da tal máquina de vendas ou da era da linha de produção em vendas até aqui. Eu vou trazer vocês junto com esses questionamentos que tanto nos incomodam aqui na Hamper, né? Para nós, o modelo de vendas atual ele está desgastado, né? E para não ficar só aqui a cabo da minha fala, eu queria mostrar algumas coisas para vocês e convidar vocês junto a vir comigo no raciocínio, começando por gestores, né? Pelos gestores, sejam gestores de vendas, donos de empresas, diretores, empreendedores, venham comigo nessa reflexão, né? O que não te contaram quando você comprou a tal máquina de vendas, né? Primeiro ponto é que você vai precisar gerar demanda, né? Gerar os insumos para essa máquina de vendas. Então você vai ter que construir
canais proprietários de marketing, você vai ter que investir em mídia paga, vai ter que montar todo um arsenal de marketing. E para lidar com isso, você vai precisar de especialistas, seja uma agência, seja um time de marketing interno, você vai precisar começar a dominar toda essa questão de marketing para conseguir suceder. Até aí, tudo bem. Começando a gerar demanda, você vai ter que começar a investir em construir o seu exército ali de vendas, né? Então, trazer os SDRs ou pré-vendedores que vão trabalhar esses leads, depois os vendedores que vão fechar esses leads em clientes, depois os Customer Success que vão cuidar da base instalada de clientes e por aí vai. Precisa de gente para controlar a coisa toda e até aí tudo bem, sem grandes novidades. E, por fim, você vai precisar amarrar tudo isso dentro de tecnologias e dentro de processos para ter controle sobre as coisas, né, e as métricas de funil e ver se está sendo eficiente ou não. E as pessoas vão precisar ser treinadas, né, entender ali as metodologias de inbound, de outbound, de CRM e tal, e usar os softwares que eventualmente sustentam esses processos, né? Toda essa jornada da máquina de vendas, embora o que é comunicado por aí dê a entender de que é tudo muito simples, né? De que é só você começar a fazer, né? Você lê um blog post ou hoje, mais recentemente, né? Os gurus aí desse mercado aparecem mais em vídeo e tal, você vê a galera promovendo isso como se fosse uma coisa super óbvia e super fácil, que qualquer empresa deveria fazer e tal, mas o que a gente na Humper, que permeia em vários ambientes e conversa com várias empresas e vê a evolução desse mercado, tem visto com uma frequência bastante alta, é uma série de empresas que tinham foco em seu core business e que queriam gerar um pouco mais de leads, fazer eventualmente algumas reuniões comerciais a mais para conseguir fechar alguns clientes a mais e conseguir chegar em suas metas de crescimento, mas que estão se transformando no que a gente chama de call center 2.0, ou seja, estão montando operações de geração de leads, de cold call, de telemarketing, o que quer que seja, que eventualmente são operações maiores até do que do próprio core business, ou seja, a galera está perseguindo com tanta intensidade a tal máquina de vendas que está esquecendo de cuidar, né? Eventualmente você era uma contabilidade e hoje você está se tornando algo mais análogo a um call center ou algo com um esquema mais fabril de trabalho. Algumas questões da máquina de vendas para a gente refletir, né? A máquina de vendas, ela se assemelha bastante a um moedor de carne humana, né? Muita rotatividade, muita pressão por resultado e muito estresse para quem trabalha ali dentro, né? São metas, funil de vendas, está sempre perseguindo o número que você viu em outra empresa e parece que a tua empresa nunca alcança aquele número. E as empresas, elas estão sempre correndo atrás da metodologia da vez, o que é muito doido, né? Porque se a gente parar para pensar que todas essas questões que eu mostrei no slide anterior é um raciocínio, né? Todos aqueles itens daquela lista a gente aplica aqui dentro da Humper, mas a gente sabe que é algo muito a longo prazo, é uma construção que demanda vários ajustes e aprimoramento. Mas o que a gente vê é as empresas correndo sempre atrás da metodologia da vez, né? Então, agora é inbound, agora é outbound, não, agora é sales engagement, não, agora é social selling. Ele está sempre resetando ali o processo e sempre construindo uma nova equipe ou adaptando as pessoas, nunca dando o tempo que precisa para aquilo amadurecer. E uma reflexão também é o quanto que nesse cenário a gente acaba sendo conduzido pelo que o mercado promove e não pelo que a gente sente. Porque no final das contas, se a gente parasse para pensar no que faz sentido para a nossa empresa fazer para vender mais, a gente se blindaria um pouco mais do que os gurus da máquina de vendas estão falando por aí, né? E dessas empresas, do seu mercado, não vão pegar assim, as startups escaladas que estão mais para cisne negro, né? Das empresas do seu mercado, das empresas que estão comprando os cursos da máquina de vendas ou adotando ferramentas de máquina de vendas, quantas você conhece que realmente sucederam, que não caíram para esse lado do call center 2.0, ou que não estão resetando aí, ou que abandonaram, né? Realmente a gente vê que parece mais a exceção do que a regra.
E agora eu queria me comunicar, me conectar mais com os profissionais da ponta, vendedores, SDRs, Customer Success. Queria trazer vocês para reflexão. Se a área de vendas está para uma linha de produção, o que nós profissionais de vendas somos? Uma peça dentro dessa linha de produção, uma máquina ou um operário? Sem deméritos aqui a classe de operários, por favor, né? Uma profissão nobre, como tantas outras, mas me acompanha no raciocínio. Primeiro ponto, quando você estudou, se preparou para um trabalho intelectual, né? O trabalho de vendas é um trabalho que envolve estratégia, envolve relacionamento com o cliente, negociação, é um trabalho intelectual. Mas você acaba sendo alocado para fazer um trabalho braçal. Ou seja, a forma como você é mensurado dentro da sua empresa, possivelmente é por número de ligações, número de atividades realizadas, hora que você entrou no trabalho, quanto tempo você levou de almoço e tudo mais. Não é o que te prometeram quando você começou na área de venda, certo? Então você entrou para ser um profissional intelectual e se vê trabalhando como um operário que não foi bem o combinado, né? Vive uma cobrança diária, como eu falei, né? Por realizar um número X de ligações, ou enviar um número Y de e-mails, ou qualquer coisa muito parecida, com uma pressão por resultados que gera o que a gente chama de cultura da cenoura. Eu vou falar um pouco mais sobre a cultura da cenoura amanhã, na abertura quinta-feira, no segundo dia de transmissão do Rampage, eu vou falar um pouco mais sobre o que é a tal da cultura da cenoura, não percam. E para mim, o que mais me dói, porque gera um ciclo vicioso, que a gente vai falar um pouco melhor do ciclo vicioso a seguir, é que as pessoas que entram para trabalhar com vendas, mas que são alocados como operários, elas não são desenvolvidas para novas habilidades e para ocupar cargos mais avançados que gerem melhores remunerações e mais satisfação profissional um pouco mais adiante. Em resumo, uma pessoa que está sendo cobrada por fazer ligação o dia inteiro, por itens de uma lista que ela constrói, cobrada por horário que ela entra, horário que ela sai, ela não está sendo capacitada para ocupar uma posição lá na frente. O que fica um pouco contraditório é que muita gente fala, não, SDR é bom para ser uma inicialização na carreira de um jovem. Poxa, concordo, é ótimo ingressar por ali. Mas se o jovem começa uma carreira como SDR, é colocado para fazer 80 ligações por dia, o único treinamento que é proporcionado é um treinamento que ensina a fazer cold call com mais eficiência. Essa pessoa, daqui a um ano, ela vai estar preparada para ocupar uma posição mais avançada, mais estratégica da empresa? Não vai, né? E o que a gente acaba vendo é que essas pessoas acabam ficando muito pouco tempo dentro de cada empresa, tempo não suficiente para fechar um ciclo, para conseguir concretizar o aprendizado que foi obtido. E como eu disse, isso para mim é um dos pontos que mais preocupa, porque as pessoas ficam presas dentro desse ciclo vicioso. Mas no final das contas, né, você, profissional de vendas, te deram um cargo com nome bonitinho de startup, você é Sales Development Representative, você é Inside Sales Representative, é Customer Success Manager, mas no fundo, o que você se sente no final do dia, quando você termina seu trabalho e está esgotado, é que você é um profissional de telemarketing, ou um telemarketing 2.0. De novo, sem deméritos a categorias aqui, mas só trazendo o que foi combinado. Não te venderam a sua posição quando você entrou, quando você topou trabalhar naquela empresa, não te falaram que ia ser um trabalho de telemarketing, mas eventualmente você se vê fazendo isso, né? E aprofundando na reflexão, né, o que esse trabalho de microgerenciamento, baseado em microgerenciamento, cobrança por cold calls, está fazendo por você, né? Quantas pessoas você conhece dentro da sua rede que estão realmente crescendo nesse modelo, né? Seus colegas de equipe ou colegas que estão em outras empresas que são SDRs, Inside Sales, estão evoluindo, estão progredindo e conseguindo galgar novas posições e melhorar a remuneração e aprender. E mais do que isso, essas pessoas estão felizes, né? Essa é uma reflexão bastante forte, fazendo esse trabalho bastante operacional, digamos assim, para uma pessoa que estudou e se preparou para trabalhar
com intelecto, essas pessoas elas conseguem desempenhar com felicidade, o que é super importante. Eu acho que a pandemia, que é o que a gente está vivendo agora no Brasil, ela veio e ela escancarou ainda mais o modelo. Então, se esse modelo ele já estava fragilizado e demonstrando sinais de ruptura, a pandemia, o que ela fez foi acelerar isso, né? No início da pandemia, eu tive acesso a uma planilha, né? Que é um negócio que acontece de super boa intenção no ambiente de startups, né? Principalmente no meio dos fundadores de startups. E isso aconteceu no começo da pandemia, foi que os fundadores se juntaram para criar planilhas com as demissões que estavam acontecendo dentro das empresas, não para expor as pessoas, é claro, e sim para ajudar essas pessoas a se recolocarem o mais rápido possível no mercado. Então, se uma startup estava precisando demitir, ela estava disponibilizando as pessoas para alguém que eventualmente estava contratando, né? Eu tive acesso a algumas planilhas, eu condensei alguns números e eu cheguei a algumas conclusões. É claro que eu fui com um olhar um pouco enviesado para ver como que a categoria e a profissão que a gente atua na Hamper estava sendo afetada, né? Primeira constatação que 1/3 das demissões são ligadas à área de negócios, ou seja, basicamente vendedores, pré-vendedores, eventualmente customer success, embora customer success muitas vezes está dentro ali de atendimento, depende um pouco do perfil da empresa. E dentro da categoria negócios, 40% das pessoas ocupavam, naquela ocasião, a circunstância dessa planilha, cargo de SDR, mas quase 10% de inside sales. Muitas empresas misturam um pouco, somar tudo, metade dessas demissões. Se a gente considerar 500 demissões, é gente pra caramba que perdeu. Essa planilha foi originada logo nos primeiros 15 dias, ou seja, basicamente na primeira oscilação que muitas empresas passou, a primeira comporta que foi aberta foi essa área de vendas de negócios, de SDRs, que foi a primeira a ser desligada, né? Bom, além de todas as pessoas que a gente percebeu que eventualmente haviam sido desligadas dos seus empregos e tudo, uma outra coisa que chamou a atenção ali mais no começo da pandemia, e eu até gravei no meu LinkedIn algumas das publicações que mais marcaram para mim, algumas pessoas que trabalham na área de inside sales, como SDRs, ou pessoas que estão próximas dali, se manifestando, né? Por exemplo, falando sobre como que é o dia a dia de um SDR, a quantidade de nãos que ela tem que ouvir, pessoas tentando criar um pouco mais de empatia sobre o que faz um SDR, né, que não é um mero executor, etc., para as pessoas entenderem, para tentar educar um pouco mais, para as pessoas saberem o que é, para tentar tratar um pouco melhor esse profissional. Pessoas se queixando um pouco da hierarquia, do microgerenciamento, da desvalorização da função, pessoas que haviam perdido seu emprego e que eventualmente não estavam no auge ali da felicidade e que aproveitaram para desabafar um pouco mais. E para mim, a que mais marcou, assim, que foi a da Laís, foi uma publicação que viralizou bastante, que ela foi bem específica nas palavras, né, dizendo que um SDR não é, né, não é um robô, não é um cargo operacional, não é telemarketing, e por aí vai. E outra coisa que me chamou muita atenção, isso foi mais recente, agora preparando esse material da apresentação, eu sempre tive um incômodo, mas eu nunca tinha parado para ir olhar a fundo quanto que o mercado estava pagando para os profissionais de inside sales, de SDR. E essa semana eu fui fazer uma consulta no Indeed.com, que é uma plataforma super conhecida, mundial, de empregos, e fui na home da página do Brasil e filtrei por cargos como SDR, Inside Sales, e não filtrei aqui pelos do menor salário em diante. Eu peguei o que veio logo na primeira tela e printei alguns anúncios, né? E o que mais me surpreendeu de ver isso, né, é que, assim, na média, os salários, eles estão entre R$1.000 e R$2.000.
E eu estou falando, assim, vocês podem ver, no anúncio tem a cidade, são capitais como São Paulo, entre outras. Né? A gente aqui na Hamper que está em São Paulo tá bem a par, assim, né, da média, até por conta da remuneração das pessoas aqui dentro. E assim, aí é uma opinião até mais pessoal minha. Eu acho muito difícil, para não dizer impossível, uma pessoa, por mais que seja jovem, ainda viva na casa dos pais e tal, viver com um salário na casa de R$ 1.000 por mês e conseguir pagar faculdade, estudar e avançar na carreira, né? Então, muita gente fala que SDR é um cargo para a pessoa ingressar numa carreira em vendas, e tudo bem, eu concordo com isso, mas a pessoa precisa minimamente ter condições de progresso, né, na vida dela. Então, não é difícil entender e ter empatia pelos dois lados, né? Do lado do SDR, que está ganhando tão pouco, com tanta cobrança, estar manifestando, e do lado da empresa, a empresa está encarando o profissional de SDR como alguém tão operacional que perdeu a empatia pela pessoa, até do ponto de vista de quanto remunerar. Eu acho que muito por conta das empresas não saberem o que direito vai fazer um SDR, né, quando você não sabe pelo que você está comprando, R$ 1 já é muito caro, porque afinal você não sabe para onde vai. Então, é muito doido que isso cria um ciclo vicioso, né? E é sobre esse ciclo vicioso que eu tanto menciono que eu quero falar com vocês. Esse modelo de linha de produção que acaba com a empatia das pessoas, ele cria um ciclo vicioso, e como todo ciclo vicioso, ele precisa ser quebrado, né? Para não ficar muito vago, né, o que é esse tal ciclo vicioso que eu estou falando toda hora, eu vou destrinchar um pouco mais os componentes que estão envolvidos nesse ciclo, né? Tudo começa pelo fato de que trabalho operacional, trabalho baseado em esforço, demanda microgerenciamento, ou seja, o perfil de gestão de uma empresa ou de uma área baseado em esforço não é um perfil de gestão baseado em desenvolver as pessoas e acompanhar e dar coach de carreira, etc. É um perfil de gestão muito mais para o gerente que audita e cobra execução, certo? Esse trabalho baseado em microgerenciamento, ele gera desmotivação, tanto em quem executa, mas para quem gerencia também. Se para quem tem que fazer 100 ligações por dia é ruim, para o gestor que tem que cobrar o time dele de fazer isso, tem que cobrar horário, tem que ficar auditando no sistema se as pessoas estão fazendo ou não, é tão ruim quanto. Desmotivadas, né, as pessoas não chegam no resultado, o que é super contraintuitivo, porque as empresas querem cobrar as pessoas de um número de atividades esperando chegar no resultado, mas ela está fazendo algo que joga completamente contra chegar naquele resultado, porque sem paixão, sem energia, as pessoas não vão conseguir atingir resultado algum. E no ambiente onde reina a tal da cultura da cenoura, né, que recompensa quem chega em resultado, mas manda embora quem não chega, e as pessoas trabalham com medo, e trabalham com medo de não ganhar dinheiro, ou com medo de perder seu emprego, as pessoas acabam perdendo os seus empregos, né? E como a rotatividade ela é muito alta, as pessoas não evoluem. Você começa a ver que o ciclo ele começa a se fechar, porque aquelas pessoas que você olha que estão sendo mal remuneradas, pessoas que estão se manifestando publicamente, mas quantas que não se manifestam publicamente, que estão pipocando de um lugar para outro. Ficou 3 meses aqui, é mandado embora, fico mais 6 meses ali, não me encontrei na cultura da empresa, caio fora. E o que era para ser uma profissão que a pessoa ingressa na carreira e vai se desenvolver, ela não sai daquilo, ela fica pipocando de um lugar para o outro, mas ela não fecha ciclos e consolida o aprendizado para conseguir galgar uma posição melhor. E não sendo desenvolvidas essas pessoas, elas acabam continuando a trabalhar com um trabalho baseado em esforço, ou seja, aquele profissional de inside sales que trabalhou 6 meses numa empresa anterior, não foi desenvolvida, só ficou sendo cobrada para fazer 100 ligações por dia. 6 meses depois, ela vai trabalhar na sua empresa, ela não está preparada para ser um inside sales sênior ou um gestor ou qualquer coisa que seja. Ela vai continuar fazendo um trabalho braçal porque ela não foi formada para fazer outras coisas. E o ciclo vicioso continua se repetindo, e o pior, né, as pessoas aí no meio. Dentro do ciclo vicioso, tem alguém
que está ganhando dinheiro, né? Se esse alguém não é você, né, se a sua empresa está patinando ali ainda para construir a sua máquina de vendas, ou se você é um componente da máquina de vendas e que não está conseguindo suceder, a gente vai pensar, né, quem que está ganhando dinheiro nessa história? Tem aquela velha máxima, né, que fala na corrida do ouro só ficou rico quem vendia pá e picareta, né? Na corrida da máquina de vendas parece que só fica rico quem vende a máquina de vendas, né? Que são aí os gurus que a gente vê por aí promovendo conceitos, e o que a gente mais vê, né, atualmente, assim, são os pseudo-especialistas aí vendendo fórmula, metodologia, técnica. E aí isso vem disponibilizado em todas as formas possíveis, né? Em forma de curso, de planilha, de ferramenta, do que quer que seja, mas o que na verdade está intrínseco nas mensagens que estão vindo aí é que você precisa de disciplina, de obediência, de conformismo. Peguem e reparem no que esses pseudo-especialistas da máquina de vendas promovem, que você que trabalha com vendas tem que aceitar que você vai fazer 100 ligações e ouvir 99 nãos até ouvir um sim. Isso significa conformismo. Cara, de onde tiraram esse número, sabe? Eu não admito, eu não aceito, eu jamais me submeteria a fazer um trabalho como esse. Outra coisa, você tem que fazer 100 ligações por dia e tem que ser data-driven. Isso, eles estão pedindo que você seja disciplinado. E desde onde disciplina? Disciplina é muito importante para a gente realizar e fazer e chegar onde a gente quer, mas desde onde fazer esse trabalho irracional está ligado a uma disciplina boa. E obediência, você tem que fazer, tem que seguir a cadência, tem que cobrir ali o que está no seu sistema, não pode ter tarefa atrasada. Está vendo que tudo isso que está sendo plantado na cabeça da turma que trabalha e que busca a máquina de venda só coloca a pessoa no ciclo vicioso e dificulta a gente de sair. E o que a gente sabe, assim, tudo que a gente não precisa de mais um guru, de mais um método, mais um curso que mantém você e a empresa dentro do ciclo. Então, assim, né, por favor, não apareçam com mais uma metodologia. Não estou aqui para me autopromover como guru. Eu me sinto alguém que está só tomando a frente ou tomando a iniciativa de um movimento questionando essas coisas, mas não aqui para promover mais um curso, mais um evento ou mais qualquer nova metodologia que possa surgir. E eu convido você, assim como eu, assim como as pessoas da Ramper, a não ser mais um elo nessa corrente, a vir com a gente quebrar essa corrente e questionar essa era da linha de produção e a tal máquina de vendas. E aí, se antes era a era do vendedor por dom, por talento, que quem não sucedia numa carreira acabava caindo para vendas, e então veio a era da linha de produção, que organizou, sistematizou os processos, mas que criou um status quo de processos comandando pessoas e tirou um pouco da empatia pela parte humana. A era que a gente sugere que seja iniciada e que a gente na Ramper já por objetivos próprios já iniciamos por aqui, é uma era mais digital, mas não digital que promove a tecnologia como sendo o protagonista. Nada disso, é uma era que coloca as pessoas como protagonistas. Pessoas que se direcionam por processos e que usam tecnologias para conseguirem focar mais, escalar execução, mas não processos mandando em pessoas como eram até então. E por que pessoas como protagonista em uma era que é uma era digital? Porque venda se trata sobre pessoas, e tirar a empatia por pessoas leva a gente às bizarrices que a gente tem visto, desde aquelas das demissões em massa e os salários baixos e a cobrança intensa por execução e por obediência, mas também na ponta do cliente que a gente está prospectando e que a gente está tentando vender e que não aguenta mais essas mensagens embaladas que a gente está trabalhando, e vendedores ligando desesperados
porque tem metas para bater e que o chefe está no cangote. Então a gente precisa trazer de volta essa empatia por pessoas, porque vendas é sobre pessoas. No final das contas, tudo é sobre pessoas. E como a gente começou a divulgação do Rampage, a gente foi provocativo já nas divulgações, algumas pessoas devem ter se questionado, algumas até vieram me perguntar, poxa, mas Ricardo, vocês não promovem a máquina de vendas aí na Humper? Vocês não são uma empresa de outbound? Vocês não são uma empresa de sales engagement? E, sim, a gente não está na Humper no game do inbound, do outbound, do social selling, do sales pod ou qualquer que seja, né? A verdade é que a gente pouco se importa com o nome da metodologia que a gente tem. A gente não quer criar uma categoria para a gente se auto-intitular líderes por aí, né? Deixa assim, outbound para quem se importa, né, em se promover como líder disso, sales engagement, que é o termo da vez agora, para quem realmente quer, se preocupa em pegar algum nome de algum gringo que deu certo lá fora e tentar replicar aqui no Brasil. A gente não se importa muito com isso, porque a gente não está no game da metodologia. Nós não somos uma empresa de metodologia que tenta enfiar o nosso conceito e a nossa ferramenta goela abaixo do mercado. Nós somos uma empresa de pessoas que tem uma ideologia e que usa e se capitaliza através de uma tecnologia para ajudar as pessoas, mas como um meio, né? E não como foco, não com grande interesse em estar sempre certo e ditar verdades absolutas por aí. E o que a gente faz para não ficar vago não é inbound ou outbound, ou sales engagement, ou social selling. O que a gente faz é ajudar profissionais de vendas. Se é por meio da prospecção, que foi por onde a gente iniciou, é por ali que a gente vai. Mas o game que a Humper joga, agnóstico ao nome que isso tem, é ajudar a profissionais de vendas a não viverem nessa era braçal, manual, operária, e só entregar para eles o que lhes foi prometido, que é um trabalho mais intelectual, um trabalho mais estratégico, um trabalho de negociação, um trabalho de relacionamento com clientes. É para isso que a gente existe, agnóstico de como isso se chama. E se você se conecta com isso, tenha em mente que assim, a gente está decretando o fim de uma era, que é a era da linha de produção de vendas, mas a gente está só começando o nosso evento. Então, se você se conectou com essa mensagem e quer ver como que a gente já vive numa nova era aqui dentro da Humper, e como que as pessoas trabalham com mais liberdade, combatendo microgerenciamento, e ainda assim as coisas funcionam, e funcionam muito bem aqui dentro da Humper, continua acompanhando a gente, porque o nosso evento, o Rampage, ele é composto em grande parte por conteúdos promovidos pelas pessoas da Humper de várias áreas, contando como elas trabalham e como essas áreas funcionam. Então, são conteúdos que não são conteúdos copiados do que os gringos estão fazendo e traduzindo tupiniquim e replicando para vocês digerirem aqui, ou pegando uma metodologia de um livro e ditando isso como uma verdade absoluta. O que está dentro do Rampage não está na literatura, não está no YouTube, não está em lugar nenhum, porque é a gente abrindo uma janela para as pessoas de fora, as pessoas do mercado, olharem como as coisas funcionam aqui dentro da Humper. Então, para não ficar vago a questão da era da linha de produção, é falar, pô, mas você está questionando, e o que você está propondo de novo? Assistam os conteúdos que a gente está transmitindo e vejam da palavra das próprias pessoas. Amanhã eu vou ter uma continuação desse conteúdo, eu vou falar um pouco mais da parte que eu enxergo como líder dentro da Humper, falando um pouco mais como que é a cultura e a gestão de uma empresa que já vive em uma era mais digital, que promove as pessoas como protagonistas. Se você chegou agora e não sabe muito bem o que é o Rampage, não tem o ingresso para assistir os outros conteúdos, acessa lá go.rampage.com.br, tem ingresso free, que te dá acesso a algumas palestras, mas de verdade, assiste mais uma ou duas para você ver que realmente você vai se conectar com o que está sendo falado, e garante o ingresso para você
garante o ingresso para a sua equipe, pega outras pessoas que você sabe de outras empresas que estão vivendo nesse ciclo vicioso da máquina de vendas e que eventualmente não se questionou ainda e leve isso para eles. Poxa, tem um pessoal questionando esse modelo que está todo mundo com isso entalado, mas poucas pessoas ainda estão falando por aí. Esse pessoal tomou a iniciativa de falar o que todo mundo queria falar e está promovendo um evento para mostrar como que as coisas podem ser feitas de forma diferente. Continua com a gente aí no Rampage, amanhã no mesmo horário eu estou com a segunda parte dessa palestra aí, beleza? Nos vemos em breve, valeu!